As mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Boa noite. Boa noite, Graça Nicásio. Seja bem-vinda. Este rio que emana lá da cruz, Do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Queremos te louvar, Senhor, por toda a manifestação da Tua glória em nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por todas as vezes que quando estávamos no fundo do poço, nos sentindo abandonados, angustiados, o Senhor veio em nosso socorro. Eu sou um milagre, Senhor. A minha vida é um dom. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Abençoada por Ti. Por tudo que me favorece e vem da Tua parte. Todo bem que vem da Tua parte e me favorece, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Mas é certo que muitos e muitas vivem situações difíceis, impossíveis, na sua vida financeira, na sua saúde, trazendo no corpo, no físico, no emocional, uma enfermidade. É certo, Senhor, que muitas pessoas hoje estão padecendo, Senhor. Padecendo nessa vida, no vale de lágrimas, no vale da morte. Sim, pessoas que já foram e receberam um decreto de morte, um tempo de vida, como aquelas pessoas que vão até um consultório médico e o médico, infelizmente, precisa dizer à pessoa que ela tem tantos meses de vida. Pessoas que já têm o decreto, já têm um papel, uma condenação à morte. Senhor, nós acreditamos em Ti e nem a morte é capaz de vencer-te. Vencer o amor que o Senhor tem por nós, que é capaz de curar, de libertar, de nos tirar do fundo do poço, dos vícios, do pecado. Senhor, nós confiamos em Ti, porque nunca haverá noite, problema, tragédia, perda, enfermidade que possa impedir a esperança. A esperança que agora nós pedimos que o Senhor alimente em nós, fortifique em nós. Dá-nos a graça, Senhor, de acreditar que a cada dia espera por nós um milagre. Dá-nos a graça de acreditar, Senhor, aumentar a nossa fé, especialmente dos corações que estão vivendo crises de fé, conflitos de fé. Dá-nos a graça de acreditarmos, Senhor, que tudo é possível para Ti.
E após recebermos todas essas graças, todos os benefícios que vêm da tua parte, nós pedimos: usa-nos, unge-nos, capacita-nos, Senhor, para te servir e testemunhar o quanto o Senhor é poderoso, é maravilhoso. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso estudo do Livro dos Espíritos, cheios da presença do Cristo, compreendendo que não há tempestade que dure para sempre. Embora essa música seja uma música predominante da nossa religião irmã católica, né? Que somos todos cristãos, ela é usada por nós para nos fortalecer, porque tem uma letra que nos leva à compreensão de que estamos sendo amparados constantemente por Deus. Gente, deixa eu ver aqui, apareceu um bichinho bem estranho aqui. Nós vamos ler hoje a questão 144, mas eu vou precisar desligar o microfone aqui para eu ver o que é, porque a gente tá cheio de bicho esquisito que, né, que pode ser algo que transmite alguma coisa ou que dá uma picada dolorida. Então só um minutinho. Parece um bicho horroroso aqui. Amor! Retornando. Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, questão 144, onde Kardec pergunta
Que se deve entender por alma do mundo? E aí os espíritos respondem: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. Vamos ver a interpretação de Miramês antes da gente fazer algum comentário, né, sobre essa questão. A alma do mundo, do que estamos falando quando nós usamos esse termo? O que é a alma do mundo, né? Seria essa energia vital que movimenta todas as coisas para a vida, para a integridade física e biológica do mundo? Ou seria esse conjunto de espíritos superiores que coordenam esses trabalhos utilizando-se deste mesmo fluido vital, dessa energia vital que transforma tudo em o que nós vemos, né, no nosso planeta? Tanta vida, tanta beleza, tanta harmonia, tanto equilíbrio dentro de todas as esferas da natureza. Boa noite, Jorge Biratã, boa noite, Nifa Magalhães, sejam bem-vindos. Então, Miramês traz para nós tudo que existe, tudo onde se nota uma forma, tem algo que o dirige, como sendo a inteligência. Podemos citar como exemplo a mitologia, mais acentuadamente da Grécia e de Roma, onde se cultuavam vários deuses na divisão da própria natureza, os deuses do vinho, o deus da lavoura, o deus das águas, dos ventos, das matas, do amor, e por aí se vai. São quase intermináveis os números dos deuses nas divisões da terra, e os grandes místicos tinham como alma da terra um deus. Não é como muitos queiram pensar que existe um espírito incorporado nessas regiões e nessas formas, como se encontra no corpo humano. Boa noite, seu Silvino, seja bem-vindo. No entanto, espíritos abnegados estão presentes em todos os departamentos, comandando-os para a maior harmonia da natureza em nome do Criador, sob a direção do nosso Senhor Jesus Cristo, nos que se refere ao planeta em que estagiamos. Vejam só o que eu acabei de ler aqui de Miramês, está interpretando a questão 144 de O Livro dos Espíritos. Ele fala que existem espíritos abnegados presentes em todos os departamentos da natureza, sob o comando e a orientação de Jesus Cristo, para harmonizar, para que esse ambiente seja cuidado, harmonizado, equilibrado pela força de espíritos superiores que estão ali sob o comando de Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra. Não podemos pensar que existe alguma coisa no universo sem a proteção do Criador. Tudo está sendo vigiado dentro da justiça sobre a égide do amor. Se quiseres, pode dizer que a alma do mundo é o fluido universal que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos e destes a toda a criação interminável de Deus.
Ele sensibiliza a matéria para que esta obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar a essa força energética do mundo de hálito de Deus. Eu adoro essa expressão do hálito de Deus, porque ela vem desde a Gênese. O hálito de Deus dá vida a tudo. Porque no primeiro momento, Deus criou os mares, né? Deus criou todas as coisas. E segundo a Gênese, viu? Estou falando da Gênese da Bíblia. Pairou sobre o mar o hálito divino. E nesse momento, o primeiro animal foi criado, uma baleia. O primeiro animal criado no planeta, segundo a Gênese, foi um animal marinho, uma baleia. E depois, mais uma vez, se fala na Gênese sobre o hálito de Deus, quando diz que Deus criou o homem, pegou o barro, moldou, criou o homem e soprou em suas narinas, e esse homem ganhou vida. Olha que lindo. A vida, tanto nos mares, como personifica essa história da Gênese, vem através do hálito divino. E aí nós sempre falamos sobre essa força energética do mundo, que nós chamamos de fluido universal, e que já foi chamada muitas vezes de hálito divino. É uma força que paira, né? Que penetra. Você veja o esforço especial de Deus. Por quê? Vejam que coisa linda que eu vou parar aqui para falar agora, que eu particularmente acho muito lindo. Deus criou tudo com o verbo. Ele disse: faça-se o ar. E o ar foi feito. Faça-se a água. E a água foi feita. Façam-se as florestas. Façam-se todas as coisas que ele quis. Foi feita através do seu magnânimo pensamento. E aí, quando ele foi criar o homem, ele pegou, ele não foi o verbo, ele não falou para o barro, faça-se um homem. Não, ele imprimiu a sua vontade, ele moldou. E mais ainda, ele deu algo ainda mais potente de si, porque ele soprou nas narinas e o homem ganhou vida. Olha a sublimidade da criação do homem do ser humano, né? Ele foi criado com toda a força da magnitude divina, não só no verbo, no mandar que aconteça, mas ele se aproximou para fazê-lo. E isso traz entre nós e Deus uma grande intimidade, né? Ele nos formou, vamos dizer, com suas próprias mãos. Ele nos desenhou, assim como aquele artista que cria peças lindas. Ele teve todo o cuidado com a nossa existência, com o molde perfeito, que foi evoluindo, lógico. Mas assim que entramos no hominal, né, não estamos falando do homem das cavernas, que ainda é uma figura do reino animal, mas estamos falando do Homo sapiens, né, que já é uma grande evolução dentro dessa cadeia de desenvolvimento e evolução do homem, e que tem um aperfeiçoamento maior. E cada vez mais nossos corpos físicos têm se aperfeiçoado. Então, existe uma ligação muito importante. Eu acredito que nenhum de nós tenha dúvida
de que existe uma ligação muito importante entre nós e Deus, desde o momento em que Ele nos criou. Então vamos continuar, porque eu comecei falando do hálito divino e já fui para a nossa criação. Em se tratando da vegetação do planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob o seu comando. Sob sua regência encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sob suas benéficas ordens. Assim ocorre em todas as outras divisões, no mar, nos rios, no ar. Eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo o que se passa através dos operários do bem. Assim também com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão dessas tem um espírito que dirige e sustenta, usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados e dentro de escalas diferentes de gradação espiritual. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual para a preparação dessas entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama a tudo que faz, com a sua incomparável paternidade. Podemos dizer que Cristo é a alma do mundo, pois, sendo o diretor do planeta, ele o usa como um corpo ciclópico, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o processo é uma força do próprio Criador. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo canta a mais perfeita harmonia na síntese do amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação, da grande luz inextinguível. Com essa interpretação de Miramês e a resposta dos espíritos a essa pergunta de Kardec, que deve se entender pela alma do mundo, nós temos que abrir a nossa mente e interpretar de diversos ângulos, Os espíritos respondem: se a gente for observar a alma do mundo sob o entendimento de que é a força que rege a tudo, vamos entender isso como fluido cósmico universal. Se formos entender a alma do mundo como as equipes de trabalhadores que trabalham em todas as diversas áreas do mundo para que as coisas funcionem em perfeita harmonia, vamos observar todos estes seres e espíritos evoluídos e nas mais diversas gradações que cuidam das matas, que cuidam dos mares, que cuidam das áreas do conhecimento, que cuidam do céu, que cuidam de cada uma das coisas que nós temos para cuidar. Existem equipes espirituais também por trás daquele trabalho, desde que seja importante. E todos os trabalhos são importantes para Deus. Temos equipes de médicos, equipes de enfermeiros, equipes de todos os planos de psicologia, de direito, de todas as áreas, para que se proceda a evolução em cada uma dessas áreas, da pedagogia, de todos os campos do conhecimento, para que a gente consiga evoluir em todas as ciências e em todas as áreas, assim como dentro das forças da natureza. Então, às vezes, quando alguém fala sobre seres, que cuidam de matas, inclusive até em outras religiões, quando se fala, não tenhamos jamais um olhar preconceituoso sobre essas figuras
que foram utilizadas durante muito tempo pelas mitologias, como Miramês nos trouxe. Pai, botou um livro pra mim pra 12. Ixi, tem dinheiro que você não pode. Mas ele não tira. Vai lá conversar com ele, eu sei que você consegue. Vá. Não, ele nem tira, Então, ele diz espera um que tá pouquinho. legal. Espera um pouquinho, tá? Vem pra cá, vem. Então, nós temos que aprender a observar cada uma dessas coisas com todo o conteúdo histórico existente. Nós temos a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia africana, a mitologia da China, né, dos orientais, que falam sobre seres que cuidam da natureza em seus mais diversos aspectos, e nós entendemos agora que realmente existem seres que cuidam de cada uma dessas áreas, todos sob a ordem do nosso governador, que é Jesus Cristo. Então, ó, que legal a gente tirar algumas mistificações da nossa mente e entender que tudo faz parte do plano divino para o equilíbrio do nosso planeta. Vamos para 145. Como é possível que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Vixe, Kardec fez essa pergunta há tanto tempo. Vamos ver o que os espíritos respondem para nós. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita e prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Olha só. Houveram, né, e ainda existem diversos estudos que falam, né, sobre um dia, quando eu era criança, comer ovo causava colesterol alto. O colesterol subia se a pessoa comesse ovo. Hoje em dia, as pessoas comem placas e placas de ovo porque descobriram que o ovo é o melhor alimento depois do leite materno. Então, a ciência vai evoluindo em todas as áreas e vai desmistificando coisas que antes nós entendíamos como verdade. Todos os estudos vão evoluindo. Um dia disseram que a psicanálise não tinha nenhuma validade. Hoje retorna-se para dizer que a psicanálise tem um papel fundamental importante no desenvolvimento das outras áreas da psicologia e que algumas coisas, né, são extremamente relevantes. Então, nós temos que entender a ciência como um movimento. Não são leis imutáveis como as leis divinas. São paradigmas que vão sendo encontrados e que depois são totalmente rechaçados ao longo do tempo devido a novos estudos, novas experiências, novas formas de conduzir o processo de conhecimento, o processo científico, na busca da compreensão de uma verdade que sempre será relativa para nós. Porque nós nos transformamos enquanto seres, enquanto sociedade, enquanto planeta, e todas as coisas precisam evoluir para acompanhar esse crescimento. Né? Então, vamos ver o que é que Miramês traz aqui para essa interpretação dessa questão. Grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. É por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Como se pode ensinar os alunos das primeiras séries o conteúdo reservado às últimas séries?
Como explicar a matemática que um físico já domina e aplica às crianças que ainda desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio, chegaremos à conclusão do porquê filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escola dos homens. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. Aprender o que não deve é violentar o que não se pode ser agredido. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos precursores da ideia cristã e lançaram a semente daquilo que poderia vir com maior expressão por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado com inúmeras faixas evolutivas. Quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas estimáveis lições, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Neste caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade, para que se possa conhecer o mais além na gradação das inteligências. A verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Não são somente as religiões que em todas as fontes de sabedoria existem afirmativas grandiosas sobre a lei de Deus, que por vezes fogem à percepção até mesmo dos doutos. Por isso, a obra do insigne codificador da doutrina espírita afirma que todos os homens, e mesmo os homens fora da carne, são médiuns. Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados, encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos, em favor de tudo e com o mesmo amor. Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmarmos serem sérias, não se turbem os vossos corações. Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Em tudo, dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o livro dos Espíritos confirma essa assertiva dizendo: tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos. Se há grandes homens, espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Tudo caminha para a infinita luz e para Deus, para o progresso, para o crescimento, para o desenvolvimento da humanidade. Deus paira com o seu hálito sobre nós o tempo inteiro, através dos seus trabalhadores universais. Através de legiões e legiões de espíritos coordenados por Jesus Cristo, que nos acessam na nossa gradação espiritual ainda inquietante, né? Porque somos espíritos imperfeitos, mas alcançaremos um dia a angelitude, buscando crescer e nos desenvolver para o amor dia após dia. Não esquecendo jamais dessa nossa tarefa que demonstra um grande propósito conosco mesmos. O nosso próprio crescimento, o nosso próprio amadurecimento. Sabendo que tem toda essa coordenação
por trás de nós, para que nós possamos nos impulsionar para frente. Sabendo que em nenhum momento nós estamos desamparados de Deus. Nós estamos sempre caminhando ao lado de bons espíritos. Às vezes, por conta dos nossos próprios pensamentos, por conta das nossas próprias atitudes, nos afastamos um pouco, mas em diversos momentos, Deus envia emissários para nos resgatar, para fazer com que nós despertemos através da intuição, através de alguma pessoa que aparece com uma mensagem, através agora de uma mensagem que você receba, através aí das redes sociais, uma mensagem edificante que do nada, vamos dizer assim, aparece lá para você, talvez lhe chamando para um despertar. Então vamos ficar atentos para essa comunicação constante de Deus conosco. Porque mesmo quando a gente se perde, existe alguém no mundo espiritual buscando trazer a gente para a rota certa. Então que a gente esteja atento, com os corações sempre voltados para o lado divino, né? Que a gente jamais abandone a prece e a vigilância dos nossos pensamentos, para que a gente não se perca nesse caminho que é de evolução para o amor. Eu agradeço a todos a presença, o carinho. Muito obrigado, Graça, por estar aqui conosco. Boa noite, Jeane. Vamos fazer a nossa prece de encerramento com muita gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma noite de aprendizados, por essas mensagens que receberemos, por esses irmãos abnegados que coordenam os trabalhos do Jornal Centelha Divina, da União Espírita Alagoense. Deste nosso estudo de O Livro dos Espíritos, nós agradecemos imensamente. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma semana que se inicia. Não há noite que dure para sempre. Sempre o nascer do sol nos mostra que nós temos uma nova chance. Que a gente esteja sempre disposto a recomeçar, porque todo dia é uma nova oportunidade. Que o Senhor Jesus nos fortaleça nas nossas tarefas, nessa principal tarefa de autoiluminação. Que nós estejamos despertos e conscientes de quem somos, do que precisamos aprender, das coisas que ainda não conseguimos, mas que vamos alcançar. Desejamos que as vibrações desse nosso momento, unidos em uníssono com Deus, sejam proveitosas para os nossos irmãos que sofrem, para os nossos irmãos que se encontram acorrentados pela dor, pelos nossos irmãos que se encontram com as mentes voltadas para a tragédia, para a guerra, para o ódio. Que alcance os nossos irmãos que se encontram doentes e em desespero. Que eles possam receber do infinito amor de Deus. Que esse hálito que paira sobre a terra, equilibrando e harmonizando a tudo, possa penetrar em nossos corpos, nos corpos dos nossos irmãos que se encontram doentes, para transformar e alimentar cada célula do nosso corpo com a infinita luz de Deus. Que a paz e o amor do Cristo estejam presentes em nosso coração e sejam farol da nossa existência. Que bom! Olha aí, nossa amiga Graça de Campinas, São Paulo. Seja bem-vinda. Estamos aqui todos os domingos e às terças, às 20h30. Nos domingos nós estudamos o Livro dos Espíritos e às terças-feiras nós temos o programa do Evangelho de Luz. Seja bem-vinda, minha irmã. Fiquem com Deus, uma semana de muita paz. Um beijo grande. Tchau.